Precisa falar para ele onde que nós estamos. Vou mandar mensagem. Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Isso, estamos de volta. Deu uma quedinha. Tudo que é ao vivo é assim, né? Não tem como contornar. Ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, exato. Vamos só esperar o Léo retomar aqui a sala. E a gente já vai dar continuidade. Tenham paciência. É uma forma da gente estar trabalhando também essa virtude em nós, né? Como a gente estava falando, a gente está conversando sobre a fé que transporta a montanha. Já temos 2 pessoas com a gente aqui, a gente não sabe, viu, o que aconteceu. Mas a gente vai dar continuidade por aqui. E no fim dá tudo certo, porque a intenção, a ideia é passar a mensagem para que a gente possa refletir e trazer isso para dentro de nós. Né? O Léo está chegando. Oi, Léo. Já estamos ao vivo. Pessoal. Voltamos. Você consegue continuar o raciocínio, Léo? Acho que podia começar a voltar no começo, tudo, né? Acho, não é não? Vai lá, estamos juntos, o César está aqui com a gente. Não, eu acredito que o pessoal que está aqui com a gente está entendendo que a gente está continuando. Né? O Paulo leu o capítulo, o item 1, lá, que fala de Jesus que espantou o demônio do menino, né? E aí os discípulos vieram e perguntaram para ele, por que nós não podemos nós outros expulsar os demônios? Ele respondeu, por falta da vossa credulidade. Pois de verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis essa montanha, transporta-se daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E aí, muitos aspectos. Pode falar, Paulo. Não, eu dizer que tem muitos aspectos nessa passagem que a gente pode ir pensando para comentar, né? Tem essa ideia geral, que é, obviamente, a questão da fé, que a gente vai poder trabalhar daqui a pouquinho com mais propriedade, mas, por exemplo, Jesus, a passagem fala de demônios, e a gente entende, aprende, né, que no judaísmo, o adequado, né, na tradução do hebraico, seria adversários. Tem o símbolo do grão de mostarda, quando ele fala, né, que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria esta montanha, transporta daqui para lá, e isso aconteceria. Então, tem vários símbolos que a gente pode trabalhar nessa passagem. Eu gosto muito do símbolo do grão de mostarda, quando Jesus se utiliza do menor grão, da menor semente que se conhecia naquela região, para falar, se tivesse a fé desse tamanho aqui, Tico, você né? faria grandes coisas, né? Por que ele usa o grão da mostarda? Porque a árvore que dá a mostarda, né, ela se transforma numa grande árvore. Então, em comparação com o tamanho da sua semente, para o tamanho que gera essa árvore, é muito grande. É diferente, por exemplo, do abacate, que você tem uma semente grandona e dá uma árvore grande. Mas a semente da árvore mostarda ela é bem pequenininha e dá uma árvore tão grande quanto ou maior que o abacateiro. Então, é essa relação de tamanho da semente para com o tamanho do resultado que Jesus se apropria para falar sobre a fé, né? O quanto de pouca fé, digamos assim, a gente necessitaria ou necessita para fazer grandes coisas. Né? É interessante quando a gente olha a fé, no nosso idioma, no português, né, ela tem um sentido mais de crença. E a gente utiliza essa palavra fé nesse sentido, né, do que qualquer outro sentido. A gente fala de fé, a gente já lembra da crença religiosa. Mas quando a gente volta para os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, onde lá tem a palavra fé, em grego lá está escrito pistes, que significa acreditar. E tem essa conotação. Mas significa também agir de acordo com aquilo que você acredita. Então eu vejo que não basta eu acreditar se eu não tiver uma conduta de acordo com aquilo que eu acredito. E esse mesmo sentido se dá também a palavra emonai,
que está em hebraico, que também é acreditar, ser fiel. Daí fidelidade, que está no latim, que chama fides. Quando a gente fala em fé, é preciso olhar para essas duas dimensões. Eu acredito que é possível, mas eu também tenho que agir de acordo com aquilo que eu estou buscando. Por isso que Jesus disse, vós sois deuses, poder fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Significa dizer para a gente, olha, você traz esse potencial do espírito e que você é capaz de fazer as montanhas simbólicas, né, mudar de lugar. E isso é verdade, é uma questão de nós acreditarmos primeiro em nós, nessa condição que temos, e sobretudo em Deus, né, que tudo ocorre de acordo com a sua vontade. Então a fé, ela é transcendente, ela transcende o nosso nível evolutivo atual. Se nós olharmos em espírito que somos, né, ela transcende. Por isso que a nossa fé ainda é muito vacilante. A gente ainda não tem essa certeza íntima da nossa potencialidade, né? E a gente não tem a certeza também de que o Pai ele está realmente no comando de tudo. Porque o maior poder da fé está em mobilizar esse esforço que a gente tem em direção daquilo que a gente busca. É o caso que eu lembrei estudando aqui, é o caso da mulher que sofria de fluxo de sangue. Não é que ela não acredita que ela pode ser curada, mas no momento em que ela acredita e se movimenta, ela vence a multidão, toca as vestes de Jesus e aí os recursos são colocados à disposição. É a certeza, a confiança. Ela disse, se apenas eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Isso é fé. E trazendo... Bom, vou eu? Vou eu. E trazendo um pouquinho, voltando agora para o próprio texto, né, que o Paulo nos leu aqui, na passagem. Então, ele começa assim, né? Quando Jesus veio ao encontro do povo, né? Então, quando ele veio ao encontro do povo, já podemos imaginar assim, não é Jesus se fez aparecer, então foi preciso um movimento de Jesus para que o Pai, nós, né, o Pai da história aqui, vamos trazer para nós agora um pouquinho, para que nós pudéssemos identificar Jesus. Ele está sempre conosco, mas aqui, quando ele vai trazer nessa passagem, ele vai falar o quê? Jesus foi ao encontro do povo, ou seja, Jesus se fez visível. Então, nessa ideia que nós vamos trazer agora, Jesus precisou vir até nós, porque nós estávamos com ele e não percebíamos. Então, ele fez por onde está visível. E aí ele vem falar que o pai se lança de joelhos e pede para que Jesus, se pudesse, né, nós vamos ler na sequência, pudesse ajudar o filho. E assim somos nós pedindo a Jesus para que possa nos atender, nos ajudar. Porque aí ele vai falar que havia pedido aos discípulos, mas que os discípulos não conseguiram ajudar. E aí Jesus vai falar justamente da fé dos discípulos, né? Homens de pouca fé. E aqui nós ficamos pensando, bom, mas esse momento de dificuldade que o menino passava, o jovem passava, Jesus atende com calma. A gente começa a perceber, Jesus, ele não vem afoito, não vem desesperado. Ele vem tranquilo. Ele vem no modo normal de agir. E antes, ele questiona o pai. Desde quando o menino passa por isso? Ou desde quando iniciou essa obsessão? E aí o pai vai falar que desde a infância, não fala a idade. Então aqui ele vai trazer, já mostrando que nós somos esse espírito ainda infantil. Nós estamos na infância do nosso desenvolvimento ainda, não estamos em grau elevado. E aí Jesus coloca, né, a questão do pai, fala, se puder ajudar, ele fala, se puder ajudar, não. Tudo posso, né, todo mundo pode, desde que crê. Então traz a importância da gente acreditar naquilo que nós vamos fazer, na ação que nós vamos realizar. E a questão de curar o menino, ou de tirar o demônio do menino, como Paulo colocou também, vai trazer as nossas paixões, vai trazer as dificuldades que nós caminhamos durante o dia a dia e as escolhas que nós nos apegamos. Então, quando ele fala da dificuldade dos discípulos, é porque os discípulos também não havia essa confiança toda. E por vezes estamos nós buscando
é a salvação em locais que ainda não trazem a salvação para nós. Porque a salvação está dentro de nós. E aí ele vai colocar mais no final que quando Jesus se aproxima e começa a falar, e não pela fala, mas pelo magnetismo de Jesus, ele consegue tirar, então, esse espírito, esse obsessor, que estava no menino, e o menino cai. E todos ali imaginam, então, que o menino havia morrido. E Jesus, mais uma vez, calmo, vai até o menino, dá a mão ao menino e traz ele novamente, como se fôssemos nós morrendo para reviver, ou seja, deixando para trás os nossos males, e Jesus, em contato conosco, traz de novo, mas agora a verdadeira vida. Então, essa passagem ela é linda, né? Essa reflexão. Encontrar Jesus, fazer Jesus vivo dentro de nós, assim que nós pudéssemos renascer, né? Reviver. Desculpe, esse texto que você está citando, ele tem partes que não estão no texto evangélico. Da onde tá vindo? Quando você falou que o menino cai... Não é, Paulo? Você vai, eu acho que ele vai estar em Lucas, né? Ou em Marcos. Ele vai trazer o menino cai. Eu em acho que é outro... Marcos, tá? Tá. Porque aqui no Evangelho ele só cita Marcos, né? Ele está trazendo só o Evangelho de Marcos. Não, Mateus, desculpa. Mateus, não Marcos. Mateus. O de Marcos é a figueira seca. Isso. É Mateus. Bom, a Cláudia colocou, falando sobre a fé, né? Alguns aspectos interessantes. E eu acho que a gente começa sempre com essa ideia da fé enquanto o acreditar, né? O próprio Kardec aí, nos seus comentários, depois dessa passagem, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre a fé no sentido de acreditar e depois na fé no sentido de confiança, né? De certeza. Quando a gente trabalha em doutrina espírita a fé raciocinada, ela nos permite avançar de forma muito segura para a fé no sentido de certeza, né? Não mais de confiança, de acredito. Tanto que, por exemplo, Humberto de Campos, no prefácio do livro Boa Nova, ele tem uma frase que eu adoro. Ele fala assim: hoje não mais cogito de crer, porque sei. Ele deixou para trás essa fé acreditar e já sabe, ele já tem certeza, ele tem convicção. A partir daí, a gente pode começar num outro significado da fé, que é a fé no sentido de entrega. Quando eu me coloco às mãos de um benfeitor, quando eu me coloco nas mãos do Cristo, quando eu me coloco nas mãos em N situações, né? Quando eu vou por uma cirurgia, eu me coloco nas mãos do médico. Se eu entro num avião, eu me coloco nas mãos do piloto. É fé. A gente não se lembra muito disso, né? O Haroldo, por exemplo, fala que quando você faz uma viagem de avião, você tem uma fé que tudo aquilo está funcionando, que os motores estão bons, que o piloto ele é capaz, isso tudo também é fé, né? Então, no sentido de entrega, eu me entrego a isso. E nesse mesmo contexto, quando você vai nessa construção, você deixa de acreditar, você crê e você entrega, aí a gente vai para caminhar para a fidelidade, que tem a ver com o termo que a Cláudia citou, de fides, né? Fé da raiz fides, que também dá origem à palavra fidelidade. Quando eu passo, então, a ser fiel àquilo que eu já compreendi e aquilo que eu já creio, que eu já sei, e não mais que eu acredito, né? Que eu já tenho convicção. Então você passa a viver a tua vida em conformidade e em dedicação a tudo aquilo que você já incorporou como certeza. Porque a gente fala muito em doutrina espírita de reforma íntima ou transformação moral, né? Sendo que a transformação moral seria até o termo mais adequado. Nos dois sentidos, a ideia é mudança. Agora, a gente muda sem acreditar, ou melhor, sem ter certeza de que aquilo para que eu estou mudando
com o movimento que eu vou fazer, ele realmente é verdadeiro, ele funciona, ele é eficaz. Se eu não tiver essa certeza, é muito pouco provável que eu faça um esforço de mudança. Daí a importância de nós termos em doutrina espírita a fé raciocinada, que sai daquele escopo teológico, do dogma, e parte para a razão, para que você alie a ciência à religião, como nós aprendemos no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso mesmo, Paulo. E é bonito de ver que a doutrina espírita, ela apresenta, pelo menos a meu ver, uma nova maneira de ver a fé. Esse é um ponto que eu acho importante. Porque enquanto as religiões elas procuram manipular as consciências, colocando aí ideias de medo, impondo comportamentos, até mesmo reduzindo consideravelmente o livre-arbítrio, o espiritismo ele deixa o pensamento fluir livremente, o mais natural possível para que a pessoa possa demonstrar toda a sua identidade e sua autenticidade. É a fé raciocinada. Ela deixa de ser algo obtido por uma graça, por um mistério que não pode ser explicado, né? Ela é diferente da fé religiosa, porque ela baseia-se na busca do entendimento, do discernimento. A fé religiosa, ela afirma-se nos dogmas que definem as religiões. Ela não examina, a fé cega, ela aceita, ela não verifica, assim, tanto o verdadeiro como o falso, e em cada passo choca com a evidência e a razão. E se é levada ao excesso, ela produz um fanatismo. A fé espírita ou a fé raciocinada, ela usa a razão, e por isso pode criticar e examinar o objeto dessa fé. Daí Allan Kardec diz que a fé espírita, ela não pode ser prescrita ou imposta, porque aquele que a tem, ninguém pode tirar. E aquele que não a tem, ninguém poderá dar. Diz Kardec que a fé é um sinal evidente do progresso de cada um, individual. E está lá no Evangelho, nesse capítulo que nós estamos estudando, que a fé ela necessita de uma base. E a base é a inteligência. É a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso compreender. E aí Kardec vai além, coloca lá no livro Céu e Inferno, ele coloca que o espírita crê porque compreende. Compreende porque raciocina. É isso que o Paulo falou. Ninguém faz uma transformação sem raciocinar, e aquela transformação vai surtir um efeito positivo. Então, Kardec ele usa da razão acima de qualquer coisa quando ele faz esse estudo, quando ele codifica essas obras. E às vezes a gente pensa que há uma dicotomia, uma diferença entre a fé e a razão. Mas se ela for bem compreendida, uma sustenta a outra. Porque na medida em que você acredita, você mobiliza esforços para compreender. E na medida que você compreende, isso aumenta a convicção na direção daquilo que você movimentou. E o Espiritismo traz exatamente essa proposta, de explicar esse sentido da fé. Até porque naquelas situações em que nós pedimos e nós não somos atendidos, né, a Deus, para que a gente entenda qual é esse propósito. Eu vejo que a fé é bem isso. Fala, Léo. E aí, quando a gente traz essa questão da fé mesmo, né, o Paulo colocou, e complementando, mas quando nós olhamos a fé mesmo, é a certeza, nós temos uma certeza de que nós vamos atingir algo, né, determinado fim, então nós temos determinado o fim daquilo, é como se a razão, a inteligência que nós colocamos ali, mostrasse todo o caminho, a certeza do que nós vamos atingir. E é engraçado como Jesus colocou na questão da própria montanha, né, a fé conseguindo mover a montanha, parece ser algo tão impossível, e meio que o é, mas ele coloca que nós colocando a nossa vontade e a força ali, acreditando, nós vamos conseguir. E trazendo um pouquinho sobre a fé verdadeira, a fé sincera, aquela pensada,
quando nós olhamos as características dela, vamos pensar nas religiões que nós temos hoje, que a gente vê a fé de cada um, a crença de cada um, né? Então, aquela fé sincera, verdadeira, ela é calma, ela age com paciência, com respeito, né? Sabe esperar as coisas. Aquela fé vacilante, que não tem bases, né? Que não tem a razão sustentando, muitas vezes ela é imposta até com violência. Então, a gente acredita, mas não compreende. A gente aceita, mas não compreende. Como é importante, como que a doutrina espírita nos abre a cortina a fim de nós pensarmos e olharmos e analisarmos verdadeiramente, inclusive, a nossa fé. Então, essa questão de colocarmos a vontade, de acreditarmos, saber que somos instrumentos de Deus, não é? Isso é importante, nos dá o poder, né? E é o poder da fé. Então, às vezes, nós imaginamos que nós não temos força nenhuma. E na passagem, de novo, trazendo Jesus, ele vai trabalhar toda a questão do magnetismo do Cristo ali, quando nós vamos olhar. E nós poderíamos olhar para esse lado, mas nós nos imaginamos sem essa fé. E sem a fé nós perdemos esse poder, né, de poder realizar as coisas que nós acreditamos, né, ou que nós gostaríamos de realizar. Podeis fazer o que eu faço e mais, né? Disse Jesus, certa feita. Então, quando a gente tiver essa convicção, a gente vai poder produzir muito. Só para fazer a observação, quando você fez aqueles comentários da sua primeira participação, Léo, essa mesma passagem que está narrada no Evangelho segundo o Espiritismo, por Mateus, de 14 a 20, ela está também em Marcos, capítulo 9, de 14 a 29, e em Lucas, capítulo 9 também, de 37 a 42. Ela porque o Léo mais colocou completa, alguns detalhes, Paulo? mais completo. Você estava lendo Lucas, eu acredito. Porque quem leu o texto, quem me ouviu lendo o texto, viu que você falou coisas que não estavam na leitura. Eu só vai essa observação. Paulo, só que nós vamos passar talvez para frente, quando nós olhamos a questão da fé, a fé não é uma questão de supor, né? Ah, eu suponho, eu imagino. É uma certeza, né? É o que eu estava dizendo. É como a certeza da reencarnação, né? As pessoas perguntam, você acredita em reencarnação? Eu falo, não, eu não acredito, eu tenho certeza Sim. que ela existe. Mas é interessante que muitos falam assim, mas eu não tenho fé. Como se a gente nascesse ou não com fé. Fé também é construção. Por isso que eu disse agora há pouco, a gente às vezes começa numa crença, no acreditar. Quando nós caminhamos para a certeza. Depois a gente caminha para uma entrega e também para uma fidelidade. Então também a gente pode fazer essa construção. E quando o Kardec ele intitula para esse capítulo, primeiro item aí, o poder da fé, ele vai falar depois sobre a questão do magnetismo. Né? Então, eu até ler o trecho aqui do Evangelho, diz o seguinte, no item 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, a Cláudia citou agora há pouco a cura da mulher hemorroíça. Ela meio que ela suga, né, os fluidos curadores de Jesus com a sua fé, com a sua certeza, como a Cláudia disse. Bastava ela tocar, ela tinha essa convicção, que se ela tocasse na hora da veste de Jesus, no talit, ela seria curada. Tamanha era essa certeza que o seu magnetismo lhe atrai para ela os fluidos curadores, a ponto de Jesus dizer assim, quem me tocou? E os discípulos dizerem, mas Senhor, nós estamos aqui em uma multidão, está todo mundo te tocando, em outras palavras. E ele fala, não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Que poder? Os fluidos curadores. E aí Jesus era tão magnânimo que ele dizia, não só para essa, mas em outras situações, a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Vá e não tornes a pecar. Ou seja, olha o poder da fé. Né? Porque você atrai para você esses fluidos, você consegue manipular magneticamente
de uma forma natural isso. Não é nada miraculoso, né? Nós temos, às vezes, essa ideia das curas como algo miraculoso, no sentido de algo que está derrogando as leis divinas. Não é nesse sentido, né? Tem uma pergunta que fizeram para a Emmanuel no livro Consolador, que eu achei resposta assim, muito linda. Eles perguntam para Emmanuel, pode definir o que é ter fé? E Emmanuel responde, ter fé é guardar no coração, no sentimento e não no raciocínio, a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito religioso, fazendo o coração repousar em uma energia constante de realização divina da personalidade. E aí, eu pensando nisso, a gente fala novamente, né? Por isso que Jesus nos diz, vós sois deuses. Porque nós estamos vibrando em centelha divina. Então, conseguir a fé é outra história. Porque ele diz que conseguir a fé é alcançar a possibilidade de dizer, não mais eu creio, mas afirmar sim, eu sei, com todos os valores da razão tocados pelo sentimento. E está aí no Evangelho, que a fé, como Paulo mesmo disse, o Léo também, a fé precisa ser trabalhada, elaborada a ponto de se tornar inata. E diz lá também no Evangelho que tem certas pessoas que a fé parece de algum modo inata, quer dizer, parece que já está nela, já nasceu com isso. Basta apenas uma centelha para ela desenvolver. E aí no Evangelho fala que essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de um anterior progresso desse espírito. Essas já creram, já compreenderam numa outra existência. Trazem aí ao renascerem a intuição do que já souberam. Né? Estão já com essa educação da parte da fé feita. E outras pessoas, ao contrário, estão dificilmente penetram isso nela. Sinal de que não estão evidentes de natureza, né? São retardatárias ainda, está tudo ainda para aprender, estão com a educação por fazer, né? Mas elas irão se fazer, se não forem nessa existência, ficará em outra existência. E eu acho interessante também a gente colocar aqui o lance da fé que a gente tem que ter, fé não só em Deus, não só a fé religiosa, mas a fé em nós. Tem muitas pessoas que não acreditam no potencial que tem. Então, a gente tem que acreditar em nós. Ter essa fé de que a gente é capaz de curar qualquer dor, qualquer constrangimento que nos faça sentir mal aqui aí encarnado. Porque a fé, ela é mãe da esperança, é filha da caridade. Então, existem muitos meios de nós isolarmos a dor que muitas vezes nós sentimos. Tirando completamente a tensão da dor, colocando em outro lugar. Né? Como a gente vê lá na época de Jesus, nos círculos romanos, a fé que os cristãos tinham era totalmente isolada da dor deles, quando eles iam sendo torturados. Eles não sentiam dor nenhuma, porque a fé que eles tinham na fé do futuro, né? E que eles iriam encontrar, que eles iriam existir além do corpo físico, essa fé fazia com que essa dor desaparecesse. Então, muitas vezes a gente não acredita em nós. A gente não acredita no potencial de cura que a gente tem, a gente não acredita no potencial de sucesso pessoal, profissional, seja lá o sucesso que for. Tem uma metáfora muito interessante, não sei se vocês conhecem, a historinha eu sempre conto isso, a historinha do sapinho, não sei se vocês conhecem. A história do sapinho é uma metáfora que fala sobre uma competição, né, que eles tinham o objetivo de alcançar o morro mais alto. E só um venceu nessa competição. E todos eles ficaram surpresos por que aquele sapo venceu. Porque em todo momento ali embaixo, na subida, tinham pessoas falando, essa subida é muito difícil, você não vai conseguir, tem que ser muito forte, você não vai conseguir, tá caindo. Então nenhum quase conseguia, e teve um que conseguiu. E aí lá no final da subida, né, foram perguntar para esse sapinho, nossa, como que você conseguiu vencer? E aí viram que o sapinho era surdo.
Então ele não ouvia o que as pessoas falavam, sabe? A negatividade das pessoas. E essa é uma metáfora que a gente pode levar para os nossos dias a dias. Ou seja, nunca dê ouvido às pessoas negativas, nunca deixe de acreditar na fé que está dentro de você, porque sempre vão existir pessoas que queiram desmotivar a nossa fé, né? Mas a gente é maior que isso. A gente tem centelha divina dentro de nós. A gente foi feito para a felicidade, pelo amor. Se a gente tem essa sabedoria, se a gente tem esse conhecimento, a inteligência que Deus nos deu, que é esse princípio do Espírito, a gente tem essa capacidade de fazer essa fé brotar ainda nessa existência. Então, a gente tem que ter a fé de acreditar no potencial que a gente tem. Todos nós podemos. E trazendo um pouco essa questão da fé, primeiro, eu não sei mais em qual que é, viu, Paulo? Não é no texto original que eu fui pegar, porque no texto original fala assim, ó, quando ele veio ao encontro do povo, né? Mas em um dos evangelhos vai dizer que ele descia do Monte Tabor, né? Então, quando ele descia do Monte Tabor, aí as pessoas viram ele descendo, foram ao encontro dele. Então, ali mostra onde que é o Monte Tabor, onde ocorreu a transfiguração. Já mostra ali, nessa passagem, a confirmação do ministério que Deus confiou ao Cristo. Ou seja, é preciso ter esforço para conseguir chegar nesse magnetismo, nessa cura e tudo mais. Mas não é impossível. Quando nós vamos olhar lá na questão 556 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec é a seguinte: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Aqui está pelo contato, né? O poder magnético pode chegar até aí, até na Terra, quando tiveres pureza dos sentimentos, porque então os bons espíritos irão o auxiliar. Então veja, às vezes parece estar tão distante, parece que é algo, mas isso é só o Cristo. Não, lógico que ele está numa envergadura muito acima de nós. Ele já não está mais na infantilidade espiritual, né? Já trouxe musculatura espiritual. Então nós precisamos fazer esse movimento também. E para isso é preciso que nós reflitamos mais sobre as nossas crenças, sobre o que nós acreditamos. E quando nós olhamos para a questão da religiosidade, nós sempre pensamos nos dogmas, não é? E aí pode ser, os dogmas podem trazer uma fé cega ou uma fé raciocinada. A Cláudia falou sobre isso. Mas vale a pena a gente entender um pouquinho essa questão também, porque senão a gente fica imaginando a fé muito ligada à nossa evolução ou só à nossa vontade, e não é bem isso. É preciso olhar o cenário que nós estamos e ver o que nos conduziu, qual foi a crença que nos conduziu até hoje. Porque a gente vem com esse conhecimento desde quando nós nascemos, e às vezes essas crenças nós mesmos depositamos em vivências anteriores, não é? Então, a fé cega, ela aceita tudo. Da maneira que chega, eu aceito. Então, chegou, eu aceito, vou viver ela, vou defendê-la, vou passar para frente. Vira até um fanatismo, né? Mas a gente, em momento algum, coloca-se olhar as bases, se ela se sustenta, se ela é sustentada pelo avanço da ciência, pelo progresso, se traz evidência da razão. Esse é o primeiro ponto. E nós já trouxemos a questão do raciocínio, né, da fé raciocinada. É justamente aquela que quando nós colocamos frente à razão, frente ao progresso da ciência, frente à evolução, nós vamos tendo base. Então é preciso ter um certo cuidado aonde nós colocamos a nossa base, onde nós colocamos a nossa fé, a construção da nossa fé. Porque já é algo tão complicado de criar, né, a fé, de desenvolver em nós essa fé, e se nós colocarmos baseados nas crenças falsas que nós trazemos, né, fica mais difícil ainda, não é? E aí, como nós sabemos, a fé, ela não prescreve. Eu não consigo falar, olha, Paulo, você precisa ter fé. Não, a fé é algo conquistado. Então, eu preciso ter uma base muito tranquila para que eu possa subir a edificação da minha fé. Perfeito, perfeito. E não à toa, né, que Kardec que se utiliza belamente, né, dessa frase, né, fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Né? O próprio caráter da doutrina espírita, esse caráter
progressista, evolutivo, que permite com que tudo que a ciência for nos trazendo possa ir sendo incorporado, né? Permite que o espiritismo esteja aberto e esse casamento da ciência com a religião, como nós já dissemos agora há pouco. Eu acho que nós poderíamos entrar um pouco agora na parábola da figueira seca, não? Então não vai dar tempo. O que vocês acham? Eu vou ler então aqui, porque ela é curtinha. Está no item 8 deste capítulo. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Verá que, com efeito, acontece. Isso está narrado por Marcos, do capítulo 11, de 12 a 14 e de 20 a 23. E é interessante que essa passagem, ela está logo na sequência de quando Jesus adentra Jerusalém, da chamada Semana Santa. E acontece aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no domingo. No dia seguinte, na segunda, acontece essa passagem da figueira. E aí, observemos que o trecho trago por Kardec aí, ele vai de Marcos, de 14, aliás, de 11 a 12, e depois de 14 a 20. Por quê? Entre um acontecimento e outro na narrativa, acontece a expulsão dos vendilhões do templo. Então, eles passam pela figueira, eles estavam em Betânia, provavelmente em casa de Lázaro, Marta e Maria, que era onde Jesus se hospedava, em Betânia. Eles saem de Betânia, Jesus tem fome, ele vê uma figueira que tem folhas, não era tempo de figo, ele se aproxima da figueira para ver se tinha figo, que parece um contrassenso, e aí ele, entre aspas, amaldiçoa a figueira. Eles acontece a passagem da expulsão dos vendilhões do templo, e depois, no dia seguinte, ao passarem de novo pelo mesmo local, os discípulos que ouviram Jesus falando que ninguém mais comeria do fruto daquela figueira, falaram: olha a figueira que Jesus amaldiçoou, secou, está estéril. E aí vão indagar Jesus. Então, é interessante porque o Haroldo Dutra Dias ele vai falar sobre essa passagem e outras também, como, por exemplo, a passagem dos vendilhões do templo, que pode ser, existe uma suposição que fosse uma forma de ensino, um ensino cênico, em que você faz uma representação e essa representação traz no seu bojo um ensinamento. Então, que assim como esta passagem da figueira seca, também a expulsão dos vendilhões fosse um ato cênico. Ele cita, por exemplo, que João Batista teria vivido quase que toda a sua vida fazendo esse tipo de ensino, como se fosse uma representação cênica. Então ele se vestia com peles de animais, né? Ele se alimentava de gafanhotos, de mel de gafanhotos, assim como Elias, já que ele seria ou é a reencarnação de Elias, mas seria tudo um grande simbolismo, uma grande encenação para passar um ensino. E essa passagem da figueira seca teria o mesmo conteúdo. E aí é interessante que a gente vai ler no Evangelho
o que aparenta ser para a gente? Uma passagem. Mas o título que Kardec dá é Parábola da Figueira Seca. Então, é passagem ou é parábola? Percebe? Aconteceu ou não aconteceu? Por quê? Porque a gente sabe que muitas coisas, muitos ensinos de Jesus, aliás, praticamente todos, têm o seu simbolismo. Muitos contestam essa ação. Teria Jesus amaldiçoado uma figueira? Fazia parte da sua índole, do seu perfil, amaldiçoar uma figueira? É uma passagem ou uma parábola? Alguns defendem, não, aconteceu. Aconteceu para passar o ensino. Não, não aconteceu. É uma parábola. E é interessante também que no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, ele vai falar sobre a parábola da figueira. E começa o trecho assim: aprendestes o que foi dito na passagem da figueira. Então fica essa questão para a gente analisar. E Kardec vai nos trazer o quê? Qual é o grande ensino desta parábola ou passagem? A questão de que não adianta você ter ato exterior. Não adianta você ser uma figueira com folhas, dando a impressão de que você tem frutos, se você, no fundo, não tiver frutos. Não é? Então, é aquilo que a gente comentou agora há pouco aqui já. Nós temos que vivenciar aquilo que já compreendemos e que já aprendemos. Que é um grande simbolismo também para o povo judeu, que já havia recebido muitos profetas, já havia sido o berço do monoteísmo, mas ainda estava muito apegado à letra, ao rigorismo, o que a gente conhece hoje por farisaísmo. Então tem um grande símbolo por trás dessa passagem ou dessa parábola. Estou meio perdido na sequência hoje, vocês perceberam, né? Jesus vem retratar nessa passagem parábola que eu não havia, é verdade, eu não havia pensado por essa questão, né? Porque se traz Jesus, não seria parábola, né? Então, e aí, mas é a passagem, então fica essa dúvida mesmo, né, Paulo? Eu que tenho toque, agora vou ter que pesquisar. Então, Jesus vem retratar a situação moral da humanidade e vem trazer, advertir sobre os futuros, né? Então, Deus espera que a gente alcance a nossa maturidade espiritual. E ele vem trazer, então, justamente a questão da transformação do mundo de regeneração. Eu acho que ele vem trazer muito nessa passagem, parábola, né, os tempos são chegados. E Deus virá buscar os frutos, né, espera encontrar os frutos nossos, os desenvolvimentos morais nossos, e talvez não encontre. E talvez a gente não tenha mais a oportunidade de dar frutos aqui, no mundo regenerado. Talvez tenhamos nós que experimentar outras terras, não é? Então, olhando para essa questão. Porque é intrigante quando você vê Jesus, será que ele não se programou para a viagem? Ele estava com fome? Será que ele não sabia que a figueira não era a época de dar figo, né? Porque ela vai dar figo em junho, julho, né? Sobre a questão da fome, tem uma questão interessante, né? Nós temos aquela passagem de Marta e Maria, em que Maria está toda cuidadosa para poder servir Jesus. Então, eles tinham acabado de sair de Betânia, provavelmente é uma suposição, estavam em casa de Lázaro, Marta e Maria. Já estava com fome? Que fome era essa? Era uma fome orgânica? Ou era uma fome, outro tipo de fome? Né? Exatamente, né? Será que esqueceu de comer? Ou será que ela não ofereceu? Então, lógico que é simbolismo. No Evangelho de João, tem uma passagem que Jesus diz que a fome dele era de levar os ensinamentos de Deus. Então, talvez essa seria a sua fome. Né? Tudo muito simbólico, né? E ele fala da... Só concluir, viu, Cláudio? E ele vai falar da figueira, ele vai falar das folhas, né? Então ele vê que ele vai ver, bom, mas só tem folhas, né, trazendo para nós. Cadê os frutos? Então, só tá por fora bonito, mas por dentro não tem aquilo que alimenta, o verdadeiro alimento, o conhecimento, né? Então, nessa questão também.
Aqui no Evangelho fala disso, né? Que a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam proteção ao bem, mas na realidade nada produzem. Ou seja, a verdadeira fé, que é o que nós estamos conversando, tem que ser uma fé produtiva, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, ela trazendo essa simbologia, né, nós temos que ser úteis. Todos aqueles que não são úteis, que não produzem, não têm a fé, porque a partir do momento que você tem fé, não a fé religiosa, mas a fé raciocinada, você acredita numa vida futura, você acredita nas leis divinas, a sua ideia é sempre trabalhar em benefício do outro. Né? Então, a fé ela tem que ser produtiva, é como a árvore. Se não for produtiva, seca. Né? Se é parábola ou se é passagem, sempre nos traz aí uma reflexão. Né? E era nesse intuito aí. Será que os que estavam ali tiraram proveito desse ensinamento, do que escutaram? Será que trouxeram para dentro de si? Né? A gente tem que se perguntar qual é a finalidade do esforço da minha vida aqui? É isso que a gente tem que se perguntar constantemente. Essa é uma interrogação para todos nós que acreditamos e que estamos em busca de nós mesmos. Né? É o trabalho do autoesclarecimento, porque aí ele abre uma visão mais ampla da espiritualidade. E a ciência espírita, que a gente sabe que é uma trilogia, né? Ciência, filosofia e religião, a ciência espírita, ela vem corrigir essas distorções da parte da filosofia moral, né, que tantos outros missionários vieram trazer para nós, Buda, Jesus, Francisco de Assis e tantos outros, né? Ela tem essa finalidade do esforço da melhora íntima de cada um. É isso que a gente tem que se perguntar. Essa fé que eu estou trabalhando dentro de mim, ela está me trazendo transformação? Eu tenho fé naquilo que eu acredito, que eu confio, eu sou fiel, né, a essa crença que eu tenho, entre aspas, né, que não é uma crença, é acreditar, mas eu sou fiel a isso, eu estou trabalhando isso dentro de mim, né, o que isso está mudando na minha vida? Porque às vezes a gente acredita em coisas, né, que a gente tem que se perguntar, isso que eu acredito realmente é o que me faz bem? Né? É uma fé raciocinada? É como o Léo colocou, todos nós viemos do cristianismo da Igreja Católica, acreditando em dogmas, em sacramentos, naquele mistério da fé, né? A missa sempre fala, eis o mistério da fé. Não existe mistério, tudo tem explicação para nós. Quando a gente raciocina, quando a gente usa da inteligência, da razão, do discernimento, a gente consegue esclarecimento para tudo. Então não existe, a doutrina espírita desmistificou isso, né? de ser algo misterioso. Né? E o Evangelho mostra muito claro isso, que nós temos que ser produtivo. A fé é produtiva. A fé ela tem que não só de palavras, mas de ação. Né? Ele fala que são árvores cobertas de folhas, porém sem frutos. Por isso que Jesus condena a esterilidade, mas a esterilidade no sentido de falta de ação. Né? Você é uma pessoa estéril, já parou para pensar? Se você faz alguma obra, se produz fruto, né? São essas reflexões que a gente tem que fazer. O Espírito Albino da Santa Cruz, pelo médium José Maria de Medeiros Souza, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, é imperioso que a exemplificação seja coerente com o saber acumulado. Ou seja, daquilo que eu já compreendi, daquilo que eu já tomei consciência, eu preciso começar a vivenciar. E vivenciando eu vou exemplificar. Então nós temos um distanciamento muito grande entre o que eu já sei e o que eu faço. Eu não posso cobrar de quem não sabe. Eu não posso me cobrar enquanto eu não sei. Mas a partir do momento que eu sei, e aí não é mais o crer, é o saber. Como já citamos o Humberto de Campos.
Hoje não mais cogito de crer, porque sei. Essa é a fé raciocinada que nós já falamos até aqui. Né? Então, quando nós trabalhamos esse símbolo da figueira seca, que a Cláudia estava dizendo, juntando com o que o Léo disse, por que Jesus vai se aproximar da figueira? Porque ele viu folhas. Então, se tem folhas, pode ser que tenha fruto, mas não tinha. Agora, Jesus, um espírito crítico que via a distância, não sabia que não tinha frutos lá? Não é? Então, tudo muito importante que nós possamos compreender o quanto que Jesus se utiliza das situações, dos símbolos, ele cria parábolas, aproveita as passagens, os acontecimentos para trazer ensinamentos para a gente. E nesse caso, a grande reflexão é essa. Se ele estava falando para os judeus, se ele era o símbolo, como o Léo citou agora há pouco, do momento de mudança, de transição, se era um momento de ceifa, de colheita, né? Da separação do joio e do trigo, que vai nos remeter à transição, se era um chamamento aos judeus da época para que pudessem refletir. Mas o mais importante de tudo é que nós possamos trazer para nós hoje. E eu na parábola? E eu nessa passagem? O que eu aprendo com isso? O que eu extraio disso para a minha vida? Isso é que importa hoje. Porque a gente ficar discutindo se é uma passagem, se é uma parábola, não acrescenta grande coisa. Agora, acrescenta de nós compreendermos que eu preciso dar frutos. Eu preciso exemplificar de acordo com aquilo que eu já compreendi. Muito será cobrado. A quem muito foi dado. Você colocou aí eu na passagem, eu na parábola, né? Então Jesus vai chegar em nós como figueira, e ele vai querer ver se encontra algum fruto. Ele quer ver se ele consegue aproveitar alguma coisa, certo? Ele não falou que tem que ser cheia de fruto. Aqui é falando que se encontra algum fruto, certo? E Jesus vai vir até nós e vai procurar. Olha, só tem as folhinhas ou tem frutos aí, né? E aí, provavelmente, ele não encontre nada. Nós na parábola, por quê? Eu não tenho tempo, né? Se eu aceitar, eu vou ter que me modificar, eu não sei se eu quero modificar, não é a minha hora, não é a minha época, né? Não está uma época muito boa, deixa para o ano que vem. Não, eu estou muito novo, deixa eu aproveitar a mocidade, deixa as crianças irem para a faculdade, depois pensa nessa questão, na vida espiritual. Não, deixa eu me aposentar primeiro, depois então eu vou começar a me produzir. Então veja, Jesus, quando ele coloca essa questão se tem fruto ou não, mas Jesus não sabia, não, é porque ele está falando o quê? Não tem estação, não tem tempo, não tem hora, é agora. Não tem que esperar nada, tem que ter frutos a todo momento. Não é? Então a reflexão, e nós nessa parábola, como nós estamos enfrentando isso? Porque ficou claro agora, quando nós olhamos para isso, Jesus querendo o fruto na figueira, numa época que não é para dar, é porque, na verdade, o fruto tem que ser dado a todo momento, não tem a época certa. Então, quando nós trazemos ali, olhamos por essa lógica, é um despertar, que possamos abrir os nossos olhos para aquilo que nós não estamos fazendo. Porque Jesus quebra essa questão de tem tempo para isso, tem tempo para aquilo. Não tem. O tempo é agora, né? É muito boa observação. E tem uma parte aqui que Kardec coloca no Evangelho que eu achei forte e muito profunda e muito boa. Ele diz assim: isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente, inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Olha, gente, que profundo isso. As religiões, os sistemas são feitos por quem? Por nós. Nós conduzimos as doutrinas. Né? E se ela não trouxer o bem para a humanidade, serão reduzidas a nada. E nós que voluntariamente, como o Léo disse, deixa para depois, vamos viver primeiro, se a gente não tomar atitude agora, nós seremos a figueira seca aí da parábola ou da passagem. Seja, escolha o que você quiser que seja. O Léo vai pesquisar, né, Léo?
Mas é isso, gente. Eu acho que valeu essa reflexão de hoje, né? Eu acho que tem mais alguma coisa para colocar? Paulo, Léo? Eita, é a idade. Tem outro trecho importante que eu queria destacar, Colocar. que quando o Kardec começa a falar, que na verdade é um chute na canela da gente. Ele fala assim: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. Tem muita folha, tem muita aparência, tem muito verniz, mas não tem frutos, né? É. E acho que só para a gente finalizar também, ele traz no item 10, eu acho que aí é trazendo mais para a questão até do nosso compromisso espiritual, quando ele vai trabalhar a questão dos médiuns, né? Ele vai trazer que os médiuns são os intérpretes do espírito, ou seja, cabe aos médiuns, quem faz esse intercâmbio, quem já vou pensar nos médiuns, aquele que compreende o plano espiritual, que já olha, que já entende a existência do plano espiritual, né? Que já sente. Porque às vezes a gente encontra médiums que não acreditam no plano espiritual, né? Aí, então, é aquele que acredita, poxa, eu sou médium, existe um plano espiritual. Então, eles são responsáveis por trazer o alimento espiritual para os irmãos que ainda não acreditam, né? Mas é preciso o médium ter consciência disso, né? Agora é você. É bom sempre a gente lembrar, né, que a fé, ela é um sentimento, como é que podemos dizer? Ela não é simplesmente acreditar, é sentir dentro de nós essa força, essa capacidade de desenvolver. É a confiança na capacidade que a gente confia na natureza, na existência das ordens natural, da lei divina, né? É ser paciente com tudo, é trabalhar em benefício do outro, é fé com obras mesmo, né? Eu penso que a obra nada mais é do que o amor. Então, por isso que fala que a fé ela é mãe da esperança e filha da caridade. Porque quem tem fé e acredita no amanhã, tem esperança no amanhã e trabalha em benefício do outro. Acho que é isso mesmo, é trabalhar essa fé, tirar o verniz de lado, meter uma lixa aí, quebrar esse verniz, dar uma desfolhada, também sem só os galhos, né? E o Porque importante é o fruto ele da já chegou no nível, né, Cláudia, de entrega e de fidelidade. Aí você está realmente produzindo, você está trazendo frutos, né? é aquilo, né? São aquelas três fases. No momento que a gente, vamos falar da doutrina, no momento que a gente entra na doutrina, né? No momento que a Ela entra em doutrina mim, entra na gente e no momento que ela sai da gente. Já está na hora já dela estar saindo da gente. Né? Deixar de lado um pouco as imperfeições, o orgulho, a vaidade, a soberba e trabalhar em benefício do outro. Que a felicidade nos é proporcionada de acordo com a felicidade que a gente proporciona aos outros. Né? É bem isso. perfeitamente. E a música que encerra a fé, tem alguma? João Mineiro e Marciano. João Mineiro e Marciano. Já Meu que a Deus. questão é mudar dentro, não é? A questão não é dar fruto, não é dentro que a gente tem que mudar. Então, é minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não passa, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo. Então, eu mudei minha cara, mas por dentro é só folha, né? Cadê o fruto? É triste isso, hein? Pensei que você ia acabar com uma música mais otimista, poxa. Mas seu amor ainda é tudo. Esse é otimismo, mãe.
Exatamente. Ó, mandaram falar aqui, vou ver se eu sou para você que essa música é do Moacir Franco, viu? É regravação, fala para ele, né? Para mim é João Meira Marciano. Mas pode ser. O Messias é músico, ele sabe mais que eu. Moacir Franco que escreveu, mas tudo Muito bem. bem. Então, Obrigado, Messias. imagina. Gente, a gente pode encerrar aqui essa live de 2020, né? Que é a última do ano. Agradecendo aí a todos que nos acompanharam desde abril, mas não terminou não. O ano que vem a gente retoma, né? Que a gente possa. Eu quero desejar para todos os corações que este Natal, apesar dos pesares, seja um Natal com Jesus. Com Jesus dentro do nosso coração, com Jesus nas nossas ações, com Jesus no nosso comportamento, nas nossas mudanças, transformações, que a gente tenha Ele como guia e modelo da nossa vida. E que acreditando, trabalhando essa fé dentro de nós, de que amanhã será melhor, com certeza. Paulo? Não, eu também queria agradecer a todo mundo que esteve conosco durante esses meses todos. Agradecer a vocês dois pela parceria, pela companhia, pelos ensinos e pelos amigos também que colocam aqui comentários, muitos interessantíssimos e reflexivos. E no dia 5 de janeiro a gente retorna, né? Isso. Então, um bom Natal para todo mundo. Eu acho que o Natal com Jesus é a grande frase. Natal com Jesus, Ano Novo com Jesus, vida sempre em frente com Jesus. Aproveitar, agradecer, né? Não é um final, né? Mas é uma despedida nesse ano, uma vida que se renova. Aproveitar a todos que estiveram conosco nas oportunidades. Paulo, Cláudia, possamos vir fortes para o ano que vem. Mas nós temos pensado nesse ano como um ano muito triste, né? Quando nós olhamos, foi um ano realmente bem desafiador. Mas eu acho que trazendo um pouco a lição de hoje, da fé, do entendimento, da razão, eu acho que foi um ano de muita oportunidade, um ano de muito crescimento. Então foi um ano que nós conseguimos adquirir muita coisa. Então nós temos que agradecer muito a Deus por esse ano que nós tivemos, porque embora não tenha sido como nós havíamos planejado, mas com certeza foi como Deus planejou, né? Então tenhamos fé em acreditar que esse é o melhor 2020 que nós poderíamos ter. Um grande beijo no coração de todo mundo. É verdade, Léo, porque toda dificuldade, toda oportunidade traz crescimento, seja lá do que for. Então eu vejo também 2020 um ano de muito crescimento interno para mim. E a primeira vez que eu liguei para o Paulo, pedindo para participar dessa live, fazer uma live junto, ele não hesitou, falou de pronto, aceitou. E o Léo também, a mesma coisa. Liguei para o Léo e ele não hesitou e topou. A minha gratidão por vocês dois é muito grande, porque eu aprendo muito com vocês. Né? E esse pessoal que nos acompanha toda semana também, é uma alegria poder estar aqui com vocês, poder compartilhar. Então, que a gente possa estar junto de novo em 2021, independente de pandemia, independente de movimento de casa espírita, que a gente possa estar junto nessa. Tamo junto. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo para todo mundo. Até 2021. Até. Aqui, em outros lugares a gente vai se ver bastante ainda. Sim. Em outras lives também. Sim. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo.